Olá, paz do Senhor, prezados jovens, Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Ricardo Sobral, como de costume, e estamos aqui para ajudá-los no conhecimento da Palavra de Deus. Todos nós sabemos que temos um canal no YouTube, AD Belém Pinda EBD. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e ajudar na divulgação desse projeto, para que Deus continue abençoando nossas vidas. Nós estamos lecionando, nesse terceiro trimestre de 2021, vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja, nos escritos dos profetas menores. Esse é o tema da sala dos jovens. E hoje nós iremos falar sobre Sofonias. O dia do juízo está chegando. Muito bem. Essa é a lição de número 10. Tá ok? Vamos lá? Então, o texto do dia diz assim: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra e o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos do dia da ira do Senhor. Então, esse é o nosso texto do dia. E os objetivos da lição está em explicar o histórico, né, e a mensagem principal do livro de Sofonias, comentar o significado do dia do Senhor, né, o que esse dia do Senhor significa, e exortar sobre a necessidade constante da vigilância para nos mantermos preparados para o grande encontro com Cristo. Tá certo? A nossa introdução vai falar que o livro de Sofonias adicionou um tom final aí à compreensão teológica do juízo divino, um tema que, de certa forma, traz muita dúvidas, né, no meio da igreja, e principalmente até na vida da juventude, né, o que é esse dia do juízo, o que é esse juízo divino? E as oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas, né, por causa disso, e aí o dia do Senhor se aproximava. E este livro vai nos trazer, então, uma advertência bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado, e também uma revelação mais completa do Antigo Testamento sobre o conceito que os profetas tinham em relação ao dia do Senhor. Ok? Bom, o profeta Sofonias, a lição nos traz a sua vida, o seu contexto histórico e também a estrutura do livro. O que significa o nome Sofonias? Sofonias significa o Senhor esconde. E por que ele ganhou esse nome? Ele ganhou esse nome porque ele nasceu durante o reinado de Manassés, e durante o reinado de Manassés foi uma época em que houve muito derramamento de sangue inocente. Foi um rei muito cruel. E, provavelmente, o seu nome se faz a menção de o Senhor esconde, porque ele foi poupado, ele foi preservado, né? Ele foi escondido da maldade desse rei, enquanto Isaías, segundo a tradição, morreu durante esse reinado, nasce esse profeta, Sofonias, que logo mais adiante irá desenvolver o seu ministério no meio do povo de Israel. E ele é o único dentre os profetas menores que possuía um sangue real, ou seja, um sangue de realeza, porque ele é o tataraneto do rei Ezequias. Isso está logo no primeiro capítulo de Sofonias, quando lemos a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Zedequias, nos dias de Josias, tá certo? Então, ele era tataraneto do rei Ezequias. E, diferente dos outros profetas, a sua genealogia retrocede pelo menos 4 gerações, e aí se encontra nessa linhagem real. Nesse contexto histórico, os pecados de Judá, descritos, eles parecem refletir momentos em que a nação viveu antes da reforma do rei
Josias, uma reforma religiosa que o rei Josias havia promovido, e é muito provável que ele está fazendo menção a esses pecados antes da reforma. E o rei Josias, ele se empenhou em banir a idolatria de Judá, né, purificando os locais sagrados, estabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor. Nós encontramos isso lá em 2 Reis, capítulo 23, e acredita-se que Sofonias profetizou por volta de 630, antes desses acontecimentos da purificação, né, do retorno do povo a Deus. E, pois a condição do povo era uma condição de pecado, né, e retratada pelo profeta, indica que a sua profecia se deu num período pré-reforma, ou seja, antes da reforma, já nos primeiros dias do rei Josias. Porque o livro denuncia uma apostasia do reino de Judá, na sua época. E, como nós sabemos, Deus sempre levantou profetas para denunciar a apostasia do povo. Nós já vimos isso em outras aulas. Nós sabemos depois que, do reinado de Ezequias em Judá, o reino do sul sofreu durante 5 décadas com os reinos dos ímpios Manassés e Amon. Foram 50 anos de escuridão, 50 anos de pecado, idolatria, assassinatos de profetas, corrupção religiosa, paganismo, sincretismo, apostasia em Jerusalém. E Sofonias, ele profetiza também até a destruição da Assíria, né? Sendo assim uma mensagem que foi entregue antes da queda de Nínive, que nós aprendemos no profeta Naum. Ele também faz menção da Babilônia, indicando que essa nação ainda não tinha se consolidado como uma grande potência internacional. Então, nós cremos que há momentos específicos da história em que Deus levanta do trono, para fazer, digamos assim, justiça com as próprias mãos, e nós devemos viver de forma serena, se nós quisermos escapar do juízo divino. A estrutura do livro, ela está dividida, né, ela possui aí 3 partes principais. A primeira começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo ali Judá, e na segunda parte ela fala sobre as nações estrangeiras, que prestarão contas a Deus pelas suas maldades. E ele cita Filístia, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria. E, por fim, vai tratar do juízo divino sobre Judá, apresentando a purificação do povo, a restauração dos remanescentes fiéis. Vai falar sobre o dia do Senhor, né, que é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias, indicando, né, o agir de Deus na história, o propósito de concretizar os seus planos. E esse dia, né, tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo, né? E logo antes do dia do Senhor, houve diversos eventos escatológicos, e esse daqui é uma das formas de você entender como Deus irá fazer naquele grande e último dia. Então, por exemplo, a queda de Nínive, né, da Babilônia, a própria derrota de Jerusalém é considerado como os dias do Senhor. Os dias do Senhor, ou seja, os dias que o Senhor faz juízo sobre aqueles que se apostataram da fé. E a partir dessa expressão surgiu, então, o dia do Senhor de forma escatológica, né, pensando no fim dos tempos. Cremos que há momentos específicos na história em que Deus irá, sim, se levantar do seu trono e fazer valer a sua justiça. Por isso, nós precisamos viver de forma serena e vigilante, como o Senhor Jesus disse em Mateus 24, verso 42, que diz assim: Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ok? Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O segundo
capítulo da lição vai tratar sobre o juízo vindouro. Então, nós vamos falar sobre a ira do Senhor, Judá não teria imunidade, e o juízo sobre as outras nações. Sofonias, ele inicia sua mensagem com a severidade, destacando a ira do Senhor consumida tudo sobre a face da terra. No capítulo 1, verso 2 e 3, né? Hei de consumir por completo tudo que está sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens sobre a terra, diz o Senhor. Forte a mensagem, hein? Então, a ira do Senhor, ela não iria, ou não poupou, né, Judá, Jerusalém, por causa do quê? Do sincretismo religioso e da idolatria que este povo estava vivendo. No verso 4 diz, estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome do sacerdote dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sob os telhados adoram o exército dos céus, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Então, havia um sincretismo, eles além de adorar a Deus, também adoravam outros deuses, né, e fazendo assim, abominação ao Senhor. E naquela época, era muito comum eles se adaptarem ou trazerem para o convívio do reino de Judá justamente esses deuses que os povos pagãos adoravam, como Baal, Malcom, que foi aqui citado, que exército dos céus, ou seja, a astrologia, né, era cultuada, e eles desprezavam o verdadeiro culto ao Senhor, introduzindo essas coisas. E aqui há um ponto que nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós estamos trazendo coisas para dentro da casa do Senhor que não pertence à adoração verdadeira. E precisamos tomar cuidado com isso. Querer copiar certas coisas, certos costumes, certos modismos, certas novidades que não são de fato bíblicas e que vão render adoração sincera ao Senhor. E os babilônios, eles eram convidados e Judá seria o sacrifício. É o que vai dizer no verso 1 e 7, cala-te diante do Senhor teu Deus, porque o dia do Senhor está perto. Perto o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Então, Deus vai fazer aqui o profeta faz uma analogia, que por causa da idolatria, da corrupção, das violências, da fraude, Deus iria entrar com juízo, ou seja, todos, irão prestar conta de suas ações diante de Deus. Não há como você fugir disso. O Salmo 96, verso de número 13, diz assim: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua verdade. Então, meus queridos jovens, tenhamos cuidado, com aquilo que nós estamos introduzindo na adoração que pertence única e exclusivamente ao nosso Deus. Judá não teria imunidade, então os judeus se iludiam com a ideia de que o dia do Senhor seria um dia de livramento, um dia de festa, onde Deus ia destruir somente os inimigos. Eles jamais esperavam que esse julgamento também os atingiria, como Amós disse em sua palavra, o Amós falou lá no capítulo 5, versos 18 e 20. E o juízo do dia do Senhor viria não contra os inimigos, do povo de Deus, mas contra os inimigos do Senhor. É do Senhor. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. Se nós não estamos virando inimigos do Senhor com coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Eu ouvi uma frase essa semana muito interessante. Um pastor disse assim, que o diabo, ele é um anjo fora do lugar. E realmente, ele era um anjo de luz,
que se rebelou contra Deus e foi expulso da presença de Deus e para lá nunca mais tornará. E ele disse assim: tomemos cuidado para não sermos também anjos fora do lugar, porque todo anjo fora do lugar vira um demônio. É forte, né? Mas é uma realidade. Então, Judá, ele agia como seu inimigo, né? Como inimigo do Senhor. Israel já tinha sido destruído em 720 e agora estava chegando a hora do juízo de Deus sobre Judá. E Sofonias, ele descreve esse momento como dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço, dia de desolação. Verso de número 15, aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens, dia de densas trevas. Olha como será aquele dia. Os homens ficarão angustiados, segundo ele, verso 16, nem mesmo a riqueza os livrará. E Sofonias, ele está nos ensinando que mesmo todos os recursos humanos não adiantará para reverter a sentença de Deus. Por mais que o povo tente comprar a Deus, não conseguiria, né? Se nós não andarmos em conformidade com a palavra de Deus, meus queridos, o dia do Senhor trará grande espanto ao invés de alegria, porque nós aguardamos o dia do Senhor, mas o dia do Senhor para festejar e não para se espantar. E é por esse motivo que há muitos crentes que pensam, que se assustam quando pensam sobre a segunda vinda de Cristo, mesmo frequentando a igreja, né? Crentes infiéis não serão poupados no dia da ira do Senhor. Não serão poupados. Então, que nós possamos tomar cuidado. Mateus, capítulo 7, e verso de número 20, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus, meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vamos vigiar e vamos ficar no centro da vontade de Deus. O juízo sobre as outras nações, para os ímpios os judeus, né, não adiantava tentar esconder o juízo buscando abrigo em outras nações. A única atitude que os esconderia do dia da ira do Senhor era o arrependimento. Somente através do arrependimento. Verso de número 3 do capítulo 2, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, e tendes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejais escondidos do dia da ira do Senhor. O arrependimento, é isso que Deus espera de todos nós, que nós nos arrependamos dia após dia dos nossos pecados e nos voltemos para Deus, para não sermos alcançados pela ira do Senhor. E no capítulo 2, né, ele vai citar cidades, nações que foram cercadas territorialmente Israel. Então, a Filícia cercou Moabe, Amon, Etiópia, a Síria, todas essas nações foram levantadas por Deus para fazer juízo sobre a nação de Judá por conta da sua depravação, por causa da sua idolatria. E Sofonias apresenta um Deus ativo, que não apenas observa, mas faz a própria história acontecer. No verso de número 9, capítulo 2, portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e desolação perpétua, e o restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Então, Deus não deixa nada barato. Deus não deixa nada barato. Tomemos cuidado com isso. No terceiro capítulo, né, terceiro tópico, o dia do Senhor está chegando, a cidade opressora, os juízes, os juízos expedidos não pouparam a cidade santa, identificando uma
cidade opressora, né? Como nós somos identificados por Deus? Como é que nós somos identificados? Aqui no capítulo 3, verso 1, ai da rebelde e contaminada da cidade opressora. Olha só, chamada filha de Deus, né? Nação eleita, santa, sacerdote real, e agora sendo caracterizada como uma cidade rebelde, uma cidade contaminada, uma cidade opressora. E como é que Deus nos vê? Como é que Deus nos enxerga? Pense nisso. É muito fácil nós transmitirmos uma boa impressão para as pessoas. Isso é reputação. Agora, Deus, ele não se ilude com reputação. Reputação é aquilo que nós somos diante das pessoas. Caráter é o que nós somos quando ninguém está nos vendo. E o que Deus olha é o nosso caráter. O que Deus espera que tenhamos é um caráter verdadeiro, caráter santo, caráter honesto. Não nos esqueçamos que os olhos do Senhor contemplam todos os nossos caminhos e ações, diz Provérbios 15:3. Em Jerusalém havia rebeldia, desobediência, resistência, né, à correção, corrupção, falta de temor, impiedade. Os habitantes de Jerusalém não ouviam a voz do Senhor. Os príncipes foram comprados a animais comparados a animais selvagens. Os juízes eram como lobos devoradores, que destruíam os vestígios de justiça. Os profetas agiam com leviandade. Os homens que deveriam possuir visão espiritual estavam cegos. Os sacerdotes estavam profanando o santuário, violando as leis. E Deus, sendo justo, não poderia deixar a iniquidade ficar impune. E Deus, não pense que Deus não age, porque Deus age no momento certo. Portanto, o juízo de Deus estava decretado, e uma vez decretado, nós não podemos nos enganar que Deus não sabe, não conhece as nossas obras, porque conhece. Apocalipse 2,19, eu conheço as tuas obras. Então, sempre teremos, da parte de Deus, uma oportunidade de arrependimento. Apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor, e eles madrugavam com o desejo de pecar. Ao invés de madrugar com o desejo de orar, madrugavam com o desejo de pecar. Para eles, o pecado não era um acidente, era mais um ato, né, maquinado, deliberado, algo que já estava correndo em suas veias, praticar o pecado. E o Senhor congregaria o povo da terra, né, e toda a ira do Senhor seria despejada sobre Jerusalém. Por quê? Porque Deus não compactua com o pecado. E aquele que deseja viver, né, o pecado, ele está atraindo para si o juízo de Deus. Então, o Senhor dá-nos a oportunidade de arrependimento. Deus nos dá a oportunidade, a porta da graça está aberta. Isaías 55, e verso de número 6, diz assim, Isaías 55, verso de número 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É isso mesmo, invocar enquanto está perto. Então, hoje nós temos a oportunidade de abraçar a salvação. Agora, no dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor, será tarde demais se nós não fizermos isso agora. Faça hoje mesmo, se você assim desejar. Por quê? Porque há promessas de bênçãos futuras, e você não pode perder essas promessas, essas bênçãos. Depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerra sua mensagem destacando o seu lado festivo. A destruição, apesar de ter sido gigantesca, não será total, pois não destruirá o selo das promessas que havia sobre Israel. Sofonias destacou o livramento de Deus, e ele concederia aos remanescentes de Israel um meio à destruição das nações. Então, o justo receberiam lábios puros e abandonaria a blasfêmia, servindo a Deus em o mesmo espírito. Capítulo 3, verso 9, o Senhor disse,
porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo consenso. É isso que Deus espera que nós tenhamos. Um mesmo consenso, uma mesma linguagem, que nós possamos ter lábios purificados, como foi de Isaías, né? E no final da história haverá então remanescentes fiéis que estarão para todos sempre diante de Deus. Então que nós possamos zelar, vigiar, que nós possamos tomar cuidado, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos e nos conduzir ao caminho da perseverança, da santidade, da busca pela palavra, da busca pela oração, do conhecimento bíblico, para que nós sejamos de fato exemplos nessa sociedade tão corrupta, tão manchada. Nós ainda somos os Daniéis da vida de Deus, né? Nós ainda somos pessoas que Deus nos escolheu para essa geração, viu, querido jovem? E a lição termina dizendo que o julgamento divino profetizado por Sofonias para Jerusalém não foi final, embora tenha sido severo. Foi derramado pedagogicamente, não destrutivamente, porque o Senhor sempre está apto para nos ensinar. E o propósito era possibilitar o surgimento de um remanescente purificado, né? Para que o mundo atual, e para o mundo atual haverá um juízo vindouro muito mais severo, visto que representará o julgamento final, marcando o fim das oportunidades. Grave isso. O juízo final marca o fim das oportunidades. A reflexão escatológica não pode ser ignorada pela igreja. É urgente e requer de nós vigilância constante. Amém? Eu espero que essa aula tenha sido bênção para a sua vida. E não se esqueça, na próxima semana estaremos na lição de número 11, aprendendo sobre Ageu, a atenção para com a casa de Deus. Então, não perca. Divulgue, compartilhe nas suas redes sociais essa aula e que tenham todos uma excelente final de semana, um bom feriado. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Tá ok? Até a próxima aula, se Deus quiser.